Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando a seção 107 de Doutrina e Convênio, que fala sobre a organização dentro do sacerdócio, a organização da igreja, como que ela funciona. Inclusive, ontem, na mensagem que ontem, nós também estávamos estudando aqui, Doutrina e Convênio 107, e chegou uma hora que eu assisti o vídeo, né, que eu estava correndo para compartilhar todo o conteúdo que eu estudei. E aí a mensagem, na minha opinião, não ficou muito legal por conta dessa correria. E a gente acaba perdendo a beleza que é a organização da Igreja de Cristo, como ela é perfeita. Então, melhor, hoje eu vou fazer uma abordagem diferente, né? Vou ler menos versículos sem essa pressa de terminar, tá bom? Mas dentro do tempo limite aí, eu peço a vocês, todos os dias reserve aí 20 minutinhos para a gente estudar juntos, tá bom? Ter essa proximidade, né, com o Senhor, estudando as Escrituras, tá bom? Então, esse é o nosso compromisso aí diário. Eu vou começar a mensagem de hoje aqui, lendo uma mensagem aqui no YouTube, né, das pessoas que acompanham, fazem comentário. E essa mensagem aqui é da Fátima Belém, gosto muito, né, ela é minha mãezinha do coração aqui. E ela escreveu aqui, agradecendo a mensagem, e ela colocou aqui, né, eu me sinto mais incluída no sacerdócio com as palavras e as explicações do presidente Nelson, nosso profeta atual, até amanhã. Então tá aqui, né, o comentário da Fátima Belém falando que se sente mais incluída com as palavras e explicações do presidente Nelson. Teve uma outra irmã, né, ela não trouxe o comentário aqui, mas também comentou que o discurso do presidente Nelson em 2019 fez também ela entender mais que o sacerdócio incluindo as mulheres ali, né? Então, muitas mulheres, inclusive, passaram a estudar mais sobre o sacerdócio após alguns discursos do presidente Nelson e outros, né, que fala o que é o sacerdócio e as mulheres junto também, tá bom? Então, são explicações aí que têm ajudado. Agora aqui, né, faz tempo, né, que eu tenho um tempinho já de membro da igreja, estudo sobre o sacerdócio, e ainda assim, quando eu estudo essa sessão, eu me pego aprendendo coisas. E as coisas vão. É, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre sacerdócio. Tem coisa que eu ensinei ontem que outras pessoas falaram: nossa, eu nunca vi isso, né? Nossa, que interessante, eu nunca tinha aprendido isso. Então, é coisa que nós vamos aprendendo ao longo do tempo aí. Então, não preciso ter essa pressa toda de entregar todo o conteúdo. Então, vamos lá ler alguns versículos aqui e fazer alguns comentários. Vou começar aqui em Doutrina e Convênio, seção 107, versículo 21, que diz assim: deve necessariamente haver presidentes, ou seja, oficiais presidentes que procedem e são designados dentre ordenados diversos ofícios desses dois sacerdócios. Nós estávamos estudando sobre o sacerdócio arônico, sacerdócio de Melquisedeque, e aqui está falando que deve haver, né, nessas organizações, presidentes. Então, ou seja, hierarquia. Nós temos líderes na igreja, na organização da igreja, mas, por exemplo, eu sou um líder, mas eu reporto o que eu faço a outro líder. Então, existe sim uma hierarquia e é isso que a gente vai começar a comentar aqui agora, né? A liderança, ela é mais do que um cargo, né? Na verdade, ela é um chamado divino. Aqui, então, fala que a presidência, ela não existe somente para ser servida. Aliás, não é para ser servida mesmo, é para servir. Quando a gente tem um chamado apesar de nós termos essa hierarquia em questão de chamado, né, de ter que se reportar um ao outro, aqui aquele que tem um chamado, ele não se sobrepõe sobre aqueles que ele lidera. Pelo contrário, ele está ali para servir a todos os que ele lidera, tá bom? Então é diferente do mundo, como a gente vai ver algumas explicações aqui em Marcos 10, né, que o próprio Cristo fala também a respeito disso. Nenhuma organização funciona bem sem liderança. Isso particularmente é verdade também na Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê que na antiguidade eles pregavam o evangelho, o apóstolo Paulo ia lá, mandava Timóteo chamar bispos, tem que chamar uma liderança ali, tá bom? Para estar liderando ali, né?
Então, é assim que funciona, tem que ter uma liderança. Aqui também, aqueles que presidem, né, o fazem não para se elevar acima dos outros, mas pelo contrário, para erguer as outras pessoas até o Salvador. Esse que é o ponto aqui. Na Igreja de Jesus Cristo também, é, é, aqui, na Igreja de Jesus Cristo também, essa questão de ter um chamado não é um status, tá bom? Para a pessoa dar uma carteirada, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Aqui que nos conselhos de ala, conselhos de quórum, né? São reuniões juntas para que possa ter revelação e conhecer a vontade de Deus. E não para ter uma liderança monocrática, uma decisão de uma única pessoa. E por isso a importância de quóruns, né? Por exemplo, a principal liderança na igreja que nós estamos citando aqui hoje, está falando aqui da primeira presidência, que é o presidente da igreja, o profeta, e os 2 conselheiros. Então já não são sozinhos, são 3 juntos, tá bom? E o coro dos 12 também. É um coro de 12 pessoas ali, tá bom? Embora tenha o, o que é o apóstolo sênior, né? Que vai ser o presidente do coro dos 12 apóstolos, mas é junto com todo o coro que se toma a decisão, não somente uma pessoa que vai lá e toma a decisão, né? Então, aqui também, né? Vamos ver aqui o que eu estava falando sobre Marcos capítulo 10, que justamente aqui em Marcos capítulo 10, né, tinha 2 discípulos que queriam ser mais do que os outros, né? E falou: "Ah, Senhor, quando chegar a hora, né, você pode me colocar uma à sua direita e outra à sua esquerda?" E aí Jesus Cristo está falando que eles estavam enxergando com a ótica do mundo. Na ótica do mundo, existe sim essa hierarquia, né, de um estar acima do outro, mas Jesus Cristo ensina o seguinte a eles aqui em Marcos 10, a partir do versículo 42. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam. Ou seja, aqueles que se julgam ser príncipe dos gentios, eles se assenhoriam, se faz senhor daqueles, né? É isso que ele está falando aqui. E os seus grandes usam de autoridade sobre ele, ou seja, eles usam o status, a fama que eles têm, o título que eles têm para exercer autoridade sobre o povo. Mas Jesus Cristo ensina os seus diferente, dizendo: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, seja vosso servo. Então é diferente da hierarquia do mundo. Porque quanto mais maior a pessoa é, mais pessoas estão servindo ela. Aqui em Cristo é diferente. Quanto maior o cargo de liderança você tem, mais pessoas você tem que servir. É completamente ao contrário aqui da maneira que Cristo ensina, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, o próprio Cristo, que é o maior de todos, ele não veio para ser servido, mas ele serviu a humanidade dando a própria vida em resgate de muitos, né? Como a própria Escritura menciona assim. Então, assim como Cristo, né? Nosso objetivo deve dar a vida em resgate de muitos. Nossa vida em resgate de muitos aqui trouxe um exemplo bem legal, porque são coisas simples, né, que nós podemos fazer. Por exemplo, preparar uma aula, né, preparada com carinho. Isso é dar o nosso tempo para ajudar o próximo. Fazer visitas, né, com amor, dar um conselho, né, em espírito de oração, todas essas coisas. Vamos aqui para o Doutrina e Convênio 107, versículo 22 e o 23, que diz assim: Do sacerdócio de Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes, escolhido pelo grupo, designado e ordenado a esse ofício e apoiado pela confiança, a fé e a oração da igreja, formando o coro da primeira presidência da igreja. Os 12 conselheiros viajantes são chamados para ser 12 apóstolos, ou seja, testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo.
diferindo assim dos outros oficiais da igreja nos deveres e seu chamado. Quando fala aqui que os 12, né, e a primeira presidência, ele se difere dos outros líderes aqui, não é que são melhores, é porque eles têm, nós quando somos chamados, nós somos chamados a uma área específica. Eles, o chamado deles é global, né? Tem que incluir o mundo todo, né? Então tem essa diferenciação aqui. A palavra apóstolo, né, ela significa enviado. Então, os apóstolos eles são ordenados para ser enviado ao mundo, para pregar o evangelho, para preparar, né, para cada lugar para receber o evangelho e assim por diante, tá bom? Então aqui vamos para o versículo 24, que diz assim, ó: E eles formam coros iguais em autoridade e poder e aos 3 presidentes previamente mencionados. Aqui está falando que os 3 previamente mencionados é a primeira presidência. Atualmente, para nós aqui, seria o presidente Nelson e seus 2 conselheiros. Essa é a presidência atual, né? Mas está falando que o coro dos 12 apóstolos ele tem iguais autoridades como a primeira presidência, né? Eles têm todas as chaves, tá bom? Apenas um de cada vez que vai ser o presidente da igreja, mas a chave é posta em todos. Tanto que quando mataram Joseph Smith, pensaram, a igreja acabou. Não, mas a própria revelação aqui de 1835, essa descrição dessa revelação mostra que todos os apóstolos tinham todas as chaves e todas as autoridades, né? Então, após a morte de Joseph Smith, o evangelho continuou na terra, tá bom? Por meio dos apóstolos, e aí chamou-se outro profeta, né? Assim como Joseph Smith foi profeta. Continuando aqui, vamos lá para o versículo 27. O versículo 27 aqui, eu achei ele bem profundo, tá bom? Porque ele fala da maneira que é o governo na Igreja de Cristo, né? Fala dessa maneira de não ser algo monocrático, uma pessoa só ali que lidera. Eu tomei essa decisão. Conforme eu falei, nós temos o presidente do coro dos 12 apóstolos, né? E aí ele não toma essa decisão sozinho. Ele pode lançar a ideia lá, mas todos os outros têm que ser unânime, acordar todos juntos ali, concordarem. A mesma coisa a primeira presidência, né? O presidente Nelson não vai tomar a decisão sozinho. Os conselheiros acompanham ele ali, né? Então eles há um debate, tudo isso chamando, né? Então vamos ler o versículo aqui que eu achei ele muito profundo, porque fala de alcançar a revelação por meio de vários líderes e não por um único líder, tá bom? Aliás, os próximos versículos falam que isso é inválido, né? Se um só tomou a decisão, não é o quórum, né? Por isso que está formando um quórum. Não faz sentido ter uma primeira presidência se apenas um vai tomar todas as decisões sozinho. Então, começa por aí, tá bom? Então, vamos lá aqui no versículo 27. E toda decisão tomada por um desses quórums deve sê-lo por voto unânime do mesmo. Isso, a cada membro de cada quórum deve concordar com suas decisões, a fim de que essas tenham o mesmo poder e validade entre si. Bom, então aqui não dá para dar carteirada, né? Esse é uma maneira de falar, dar carteirada, é quando a pessoa quer usar da própria autoridade ali e impor a sua vontade sobre as outras pessoas, tá bom? Inclusive, isso é usado, por exemplo, vamos colocar uma blitz, né? A polícia está fazendo uma blitz ali, aí para lá uma pessoa e aí ele já começa a dar a carteirada, né? O policial pede o documento, a pessoa fala, você sabe com quem você está falando? Eu sou um juiz. Então, olha só, ele já está dando uma carteirada, né? Para não levar uma multa, ou sei lá, né? Para não ter o carro remexido, né? Então, a pessoa já começa a dar uma carteirada ali. Eu coloquei aqui, ó, o significado de carteirada. No Brasil, para dar carteirada significa usar o cargo, status, diploma. Né? Tem pessoas que usam isso, né? A questão da carteirada, também
na questão de debates. Não, eu sou um médico, eu sei isso, eu estudei isso. Né? Em vez da pessoa usar os critérios da ciência, explicar para a pessoa por que, que aquilo é daquele jeito, não. Ela usa a própria imagem, a própria autonomia dela para dizer que, que é válido o que ela está falando ali, né? E às vezes até debates políticos, né? Políticos, não vamos colocar político, não, vamos, debates sobre ciência, religião. Às vezes a pessoa pega e quer colocar a ciência, né, contra a religião e fala, a ciência disse isso, né? Só que isso é uma falácia enorme, porque existem cientistas que são cristãos. E a ciência, por si só, ela é o estudo do conhecimento. Mas veja que os cientistas eles não concordam entre si. Uns têm algumas ideias, outros têm outra. Então, eles não são unânimes em uma coisa só. Então, quando a pessoa fala, a ciência diz isso, você já pode crer aí que é uma falácia, tá bom? Que é uma argumentação da pessoa, porque existe cientistas, não existe a ciência, o órgão em si que declara as coisas, mas sim existe cientista, e os cientistas eles divergem em opiniões, como que a Terra foi formada, então existem vários tipos de teorias, tá bom? Então, continuando aqui, né, eu falando dessa parte aqui da carteirada, eu achei bem profundo esse versículo, né, porque ele deixa bem claro que na igreja de Cristo, não é só uma pessoa que vai governar, um único líder, mas é um conselho, é um coro ali formado para ter revelação, tá bom? Então, eu peguei algumas frases interessantes aqui, ó, ditados populares que eu achei que é interessante com que eu estudei. Diz assim, ó, duas cabeças pensa melhor do que uma, né? Isso é um ditado que minha mãe usava bastante. A sabedoria está no conselho de muitos, né? Outro ditado aqui também. Então, um coro é menos sobre decidir de uma só pessoa, né? E é mais sobre saber sobre a decisão de Deus. É a união das pessoas para saber a decisão de Deus, né? Então, aqui eu coloquei também, quando os líderes da igreja se reúnem em conselho, não fazem apenas opiniões, mas eles trazem experiências, revelações pessoais e fé. A soma de tudo isso, né, traz o quê? A revelação que é a vontade do Senhor. Então a gente se reúne em conselho por isso. Aqui o versículo 28 diz assim: a maioria pode formar um quórum, quando as circunstâncias não permitem ser esse outro modo. Então aqui o versículo 28 basicamente está falando, né? Por exemplo, nesse dia eu estava compartilhando do sumo conselho. São 12, né, na estaca. Se tiver menos da metade, não dá quórum. A decisão tem que ser tomada por... Não pode o presidente da estaca chamar 4 pessoas do sumo conselho e tomar as decisões. Tem que dar quórum, tem que ser mais da metade. Então esse versículo fala sobre isso aqui. Isso inibe, né, a decisão monocrática, né, dessa maneira aqui. Vamos finalizar aqui com os versículos 30 e o versículo 31, que fala como que essas decisões são tomadas, tá bom? Então vamos lá. Versículo 30 e 31. As decisões desses quórum, aliás, a palavra quórum, né, também se aplica a mulheres. A gente não usa, né, mas são classes, organizações, mas também significa para mulheres, tá bom? Só o termo aí da palavra. A palavra coro significa o mínimo, né, de pessoas reunidas ali, tá bom? Significaria isso, basicamente. Então aqui diz, as decisões desses quórum, ou qualquer desses, devem ser tomadas com toda a retidão, com santidade, humildade de coração, mansidão, longanimidade, com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, bondade fraternal e caridade. Porque existe a promessa de que essas coisas sobejarem nele não serão estéril no conhecimento do Senhor. Então aqui fala que essas decisões delas devem ser tomadas junto com essas
atribuições, né, com esses virtudes que vêm do Salvador, ou seja, caridade, amor, bondade fraternal, temperança, fé, virtude, todas essas coisas. Então, esses conselhos devem trazer todos esses sentimentos, todas essas virtudes para dentro do conselho. E aí, então, vem a promessa, que foi o versículo 31, que diz: porque existe a promessa de que, se essas coisas sobejarem, ou seja, sobrarem, essas virtudes dentro de um conselho, dentro de uma reunião dessa, sobrar, estiver sobrando, né? Então, a promessa é que a reunião não será estéril no conhecimento do Senhor. Então, a promessa aqui sobre não ser estéril significa: estéril é quando não dá fruto, ou seja, se todos estiverem com esse sentimento, vai dar fruto. Ali vai vir a revelação do Senhor para governar a igreja e saber as decisões de tomar, tá bom? Então é essa mensagem, né, que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.